Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes por mais uma noite, podermos compartilhar da palavra do Senhor e nesta noite, muito especialmente, podermos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Deus tem nos abençoado e por isso nós nesta noite estamos mais uma vez gratos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um tempo que o Senhor nos concede nesse momento com Deus. Então tudo isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor. E nesta noite podemos também, é claro, interceder por aqueles que precisam, nesse momento, de uma intervenção do nosso Deus de maneira muito pontual, de maneira muito especial. Então nós vamos também orar por esses motivos, vamos colocar tudo isso nas mãos do nosso Deus e podemos então orar ao Senhor. Antes, porém, nós vamos ouvir uma canção, e se você lembrar dessa canção, você pode adorar ao Senhor juntamente conosco. É uma canção aqui da região, inclusive, é um grupo conhecido aqui na região de Campos, e nós vamos louvar ao Senhor, tá bom? Depois a gente vai orar. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso. Adoro o Senhor com esta canção nesta noite. Vamos juntos ter esse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Grupo Rádios. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. nem
essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos orar nesse momento. Eu quero fazer a você que está já conosco nessa transmissão um pedido muito especial, mais uma vez, pela vida do nosso irmão presbítero Alex, lá da Igreja Central, aqui de Campos. Ele está, como vocês já sabem, hospitalizado, e agora há pouco, a esposa dele nos comunicou aqui com Liliane, que ele não está bem, muito mal, está lutando pela vida, na UTI, ali do Hospital Dr. Beda, e nós vamos interceder por ele, pela família, principalmente para que Deus nesse momento dê ao Alex a cura se for sua vontade, o restabelecimento se for sua vontade, acima de tudo, tirando dores se houver, abençoando a família. Então eu queria que você, junto comigo, pudéssemos orar nesse momento, colocando na mão do Senhor mais uma vez. Eu sei que muitos irmãos estão orando por ele. Nós vamos também unir as nossas orações às orações dos demais irmãos nesse momento, numa grande corrente aí, pedindo ao Senhor que abençoe a vida do seu servo. Oremos. Nosso Deus, Pai soberano e bendito, adiante do Senhor, Pai, que a tua igreja, Deus querido, se encontra agora reunida através de um só pensamento, de uma só alma, uma só fé. Ó Deus, e nós queremos, Pai querido, diante do Senhor, colocar, ó Deus, nesta noite, mais uma vez, ó Deus, a vida do Alex, Senhor. Deus, lá naquele hospital, onde ele está hospitalizado, os médicos, ó Deus, não veem muita esperança, mas, Pai, o Senhor é a nossa esperança. Deus, depositamos a nossa esperança e confiança no Senhor. Ó Deus, e como no passado, durante o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, ó Deus, pessoas perguntavam para o Senhor, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode. E nesta noite, ó Deus, que também queremos, ó Deus, na mesma fé, dizer isso, ó Pai, se tu quiseres, o Senhor pode, ó Deus, curar o teu servo. Se tu quiseres, o Senhor pode restaurá-lo, trazê-lo de volta ao convívio da sua casa e da sua família. Pai querido, faça a vontade do Senhor. Mas Deus, abençoa, ó Pai querido, suas filhas, abençoa sua esposa, toma essa família nas tuas mãos, nesta hora difícil, ó Deus, que eles sejam sustentados pelo teu Espírito Santo. E que, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, o Alex possa estar, ó Deus, com o seu pensamento, com a sua psique voltada para o Senhor, Pai, pois é servo do Senhor. Pai querido, abençoa, Deus, nesta noite. Não sabemos o que vai acontecer a partir daqui, mas o Senhor tem tudo no seu controle. O Senhor tem tudo nas tuas mãos. Por isso, Pai, entregamos a vida dele mais uma vez nas tuas mãos e pedimos que o Senhor, nesta noite, neste momento, faça, ó Deus, o melhor para o louvor da tua glória. Também pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que a tua palavra, Deus, nesta noite, ela venha, ó Deus, impactar o nosso coração, de maneira que possamos aprender algo novo da parte do Senhor, e que sejamos abençoados pelo Senhor. É a nossa súplica, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus no texto do escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, tá bom? Então, você que está conosco já nessa transmissão, carta aos Hebreus, nós vamos compartilhar um pouquinho, algumas coisas no capítulo de número 6, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, nós estaremos lendo versículo de 9 a 12, então Hebreus 6, de 9 a 12, assim nos diz a palavra do Senhor.
Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servem ou servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Amém. Que o Senhor, meus irmãos e irmãs, aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados, ao pensarmos na nossa vida, nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo, e ao ler esse texto aos Hebreus, nos vem à mente algumas coisas muito importantes que eu gostaria de, nesta noite, poder compartilhar com os irmãos. Observe, irmãos, que esse texto aos Hebreus é um texto muito interessante, apesar de não ter um autor definido, né? Não se pode afirmar a autoria dessa carta ou deste livro, porém, ainda assim, nos traz aí boas experiências, nos traz palavras muito confortantes e ao mesmo tempo animadoras, fortalecedoras da fé. E é isso que nós vamos compartilhar um pouquinho nesta noite, através da palavra do Senhor. Observe, irmãos, que o apóstolo aqui, escritor, não sabemos quem era, mas ao mesmo tempo ele vai dizer assim, olha, será que de fato nós temos pensado, nós temos feito, agido nas coisas que são mais importantes? Será que nós temos realmente colocado as nossas prioridades no lugar certo? Ao pensar em prioridades, né, nesses dias em que nós estamos vivendo esse tempo, né, de distanciamento social, de pandemia e tudo mais, irmãos, será que nós temos colocado as nossas prioridades realmente no lugar? Será que de fato a nossa vida tem sido uma vida pautada naquilo que é importante para nós? E quando eu falo importante, seguindo aqui a orientação da carta aos Hebreus, seria aquilo que é pertencente à salvação, aquilo que diz respeito à nossa salvação. Aqui observe que o escritor ele vai dizer que aquilo que é importante pertence às coisas da salvação. Então, olha, irmãos e irmãs, como nós devemos colocar na nossa vida as nossas prioridades. Hoje em dia, muitas pessoas buscam os seus próprios interesses, muitas pessoas estão em si mesmadas, isto é, pensam somente em si próprias, e aí acabam por se esquecer daquilo que é mais importante, que é de fato, ou que são de fato as coisas de Deus. Se você observar as Escrituras, vai ver lá em Tiago que nos manda nós pensarmos nas coisas que são do alto. É preciso mesmo nós nos envolvermos e pensar nas coisas que são do alto. É preciso que a nossa memória, que a nossa mente esteja ocupada com as coisas que são do alto. Porque, irmãos e irmãs, as coisas terrenas, vocês sabem, elas são passageiras, são temporais. Mas as coisas que são espirituais são eternas. Então nós precisamos sim pensar nas coisas de Deus, viver, experimentar as coisas de Deus na nossa vida. Então o que nós temos observado nos dias de hoje é que as prioridades de cada um de nós muitas vezes está trocada. Temos vivido às vezes dentro das igrejas com as nossas prioridades trocadas. A semana passada eu falei alguma coisa sobre prioridades, porque muitas vezes nós estamos assim, em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu de novo. E aí você pergunta, mas em terceiro lugar, eu de novo.
Então nós precisamos, irmãos e irmãs, pensar como estão de fato as nossas prioridades. Observe que aqui a pessoa que escreve vai dizer para nós: olha, amados, nós estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Isto é, eu quero falar apenas daquilo que me pode trazer esperança, daquilo que me pode trazer aproximação com o nosso Deus, sabe? E aí a gente observa nas Escrituras que o apóstolo Paulo, em outra ocasião, vai dizer assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Então é importante, meus irmãos e irmãs, que o crente estabeleça alvos na sua vida, isto é, tenhamos objetivos na vida, tenhamos metas. Sabe, precisamos sim ter uma vida planejada. Talvez algumas pessoas vão dizer: mas pastor, para que planejar se tudo está nas mãos de Deus? É verdade, tudo está nas mãos de Deus. Porém, nós podemos sim fazer os nossos planos, mas vale lembrar que os nossos planos podem dar errado. Então, para que os nossos planos eles possam vir a dar certo, para que os projetos de vida nossos possam vir a dar certo, precisamos submeter os nossos planos ao senhorio de Cristo. Isto é, submeter os nossos planos à autoridade soberana de Cristo, para que então o nosso Deus é quem de fato venha fazer com que esses planos que estamos sonhando possam ser levados a efeito, possam vir a acontecer. Então é muito importante, irmãos e irmãs, que ao trabalharmos as nossas prioridades, possamos pensar então em de verdade pensar nas melhores coisas. E as melhores coisas, Hebreus vai dizer que são as coisas pertencentes à salvação. Então, quando você e eu pensamos nas coisas, agimos sobre as coisas que pertencem à salvação, isso quer dizer a oração, a palavra de Deus, a nossa vida de santidade e tudo mais que nós temos que diz respeito ao céu. Então nós precisamos sim viver desta forma. E aí, desta maneira, observe o que diz o versículo 10: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então o que nos mostra, irmãos, as Escrituras, é que o Senhor, Ele sim, Ele vai lembrar e vai retribuir o nosso trabalho segundo aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Você vai lembrar que a salvação, ela não depende de obras, diz a palavra de Deus. A salvação é por meio da fé, salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Não depende de ninguém, não depende de obras para que ninguém se glorie, mas o galardão, a premiação, aquilo que Deus vai nos dar, sim, depende daquilo que fazemos. Então o que está dizendo aqui é que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Então o nosso Deus, Ele vai nos retribuir sim, segundo a medida daquilo que temos feito. É importante saber isso, que a fé sem obras é morta. Nós precisamos demonstrar a nossa fé através da realização da obra do Senhor. É isso que é importante. Não adianta bater no peito dizendo que tem fé, se não fizermos nada, se for uma fé inútil, inoperante. A Bíblia diz que a nossa fé tem que ser operosa. Tem que ser uma fé operosa, uma fé que faz alguma coisa, que trabalha para o Senhor. Então aqui, meus irmãos e irmãs, o texto está nos dizendo que na nossa escala de prioridades precisamos pensar nas coisas que são da salvação, referentes à salvação, e ao mesmo tempo nos lembrarmos que o nosso Deus, Ele é justo. Não tem por inocente o culpado. O nosso Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O nosso Deus, quando nós erramos, Ele aguarda que nós nos arrependamos e que nós estejamos realmente nos humilhando perante Ele, para que Ele venha nos perdoar. Mas Ele é justo e Ele não tem por inocente o culpado. Então aqui está dizendo que o nosso Deus não é injusto, tá? Para ficar esquecido. Isso quer dizer que o nosso Deus tem boa memória, hein? Então cuidado com aquilo que você faz ou com aquilo que você e eu deixamos de fazer. Porque a Bíblia diz também que a omissão também constitui pecado.
Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisto comete pecado, diz a palavra. Então, precisamos sim tomar cuidado com o que fazemos e com o que deixamos de fazer. Por quê? Porque o nosso Deus é justo e Ele vê todas as coisas e Ele há de retribuir. Ele não vai esquecer. Observe, irmãos, que Deus, Ele vai retribuir o nosso trabalho e vai retribuir o amor que temos demonstrado pelas pessoas. Nesse tempo, irmãos, que estamos vivendo agora, quantos têm conseguido demonstrar amor? E não estou falando amor pelos da sua casa, que você está junto deles aí, de quarentena. Não, não. Estou falando do amor às pessoas que estão longe da sua casa, do lado de fora, nos lugares, sabe, que estão por aí afora, às vezes com fome, com sede, passando frio, sabe, não tendo o que comer, porque agora muitos estão desempregados. Será que nós temos demonstrado amor para com essas pessoas? Sabe? Há muitas campanhas nas igrejas por aí afora para abençoar vidas, né? Aqui mesmo na cidade, o Conselho de Pastores, estamos vendo aí campanha para arrecadar leite, fralda para crianças carentes aí da região. Então é importante que nós demonstremos amor, sabe? E aqui o texto diz assim, olha, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Será que você tem realmente demonstrado amor para com Deus? Porque demonstrar amor para com Deus, irmãos e irmãs, é demonstrar amor para com o próximo. Eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar nem meu irmão a quem eu estou vendo. Então é importante sim demonstrar este amor, sabe, a todo momento, esse amor ágape, esse amor que nos faz, que nos constrange a fazer alguma coisa por aqueles que estão ao nosso redor, esse amor que faz com que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e que a nossa própria vida não será tão preciosa mais, porque amamos o Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é não ter a nossa vida como preciosa aos nossos próprios olhos. Por quê? Porque para nós, né, assim como o apóstolo Paulo dizia, para nós o morrer é lucro e viver é Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, será que nós temos priorizado as coisas do Senhor? E nesta noite eu queria encorajar você a pensar nessas coisas. Sabe por quê? Porque nós temos servido ao Senhor e muitas vezes, como servos e servas do Senhor, nós não temos conseguido agradar a Deus. Porque a nossa vida às vezes está cheia do ego, né, do nosso egocentrismo, achando que nós podemos, que nós somos, achamos que o mundo ele orbita ao nosso redor, que as pessoas orbitam ao nosso redor, e isso não é verdade, sabe? Em primeiro lugar, na nossa vida precisa estar o Senhor, principalmente, irmãos e irmãs, nesse tempo que estamos vivendo, mais ainda se torna importante nós priorizarmos o Senhor, porque só Ele pode nos dar as respostas que nós tanto estamos orando e pedindo. Só o Senhor pode dar as respostas que tanto almejamos e que por enquanto nós não vemos, olhamos para o horizonte, mas não conseguimos observar ainda com os nossos olhos ainda a solução desse problema. Mas ao olharmos para o nosso Deus, a gente vai observar que tudo está numa bonança nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é soberano, Ele age, Ele está agindo, Ele vai continuar agindo, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar só, não vai nos deixar órfãos, nós não seremos órfãos porque somos filhos do Altíssimo. Isso é muito importante nós observarmos. Depois, irmãos, no verso 11 que nós lemos, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Irmãos, em várias passagens bíblicas você vai encontrar, principalmente no Novo Testamento, né, claro, encontrar passagens nos dando essa ideia, esse ânimo de nós permanecermos firmes até o final, de nós mantermos realmente a nossa perseverança, de nós lutarmos com perseverança até o fim. E aqui é o que o texto também está dizendo: olha, que vocês possam continuar mostrando até o fim a mesma diligência. E aí eu quero lembrar algo muito importante, né, ou tentar fazer você lembrar do dia da sua conversão. Será que você ainda
consegue lembrar-se do dia da sua conversão? Há dois tipos de convertidos, irmãos e irmãs, dentro das nossas igrejas. Estou falando convertidos de verdade, tá bom? Há dois tipos. Quais são esses dois tipos? Aqueles que nasceram no lar evangélico, nunca se desviaram do evangelho e num dado momento começaram a crer por si mesmos em Cristo Jesus. Porque até então eram levados pelos seus pais, pelos seus responsáveis, íamos para a igreja e ficávamos lá e gostávamos das coisas que estavam lá e participávamos com alegria das coisas da igreja, mas há um dado momento em que você deixa de viver experiências dos seus pais para viver as suas próprias experiências com Deus, e aí se dá o momento da sua conversão. É quando o Espírito Santo faz com que você agora entenda a salvação de verdade. Então esse é um tipo de crente que temos dentro da igreja, de convertido. O outro tipo de convertido são aqueles que são convertidos já na idade adulta. Aqueles que, em dado momento das suas vidas, eles foram convertidos pelo Espírito Santo, impactados pela palavra de Deus e passaram a crer. Então, esses dois tipos é muito interessante e são totalmente diferentes. Por quê? Os que nasceram na igreja têm muita dificuldade de reconhecer esse momento da transição, esse momento da conversão. Mas aqueles que não nasceram em lar evangélico, com certeza vão lembrar: minha conversão foi naquele dia, naquela hora, com aquela pregação, com aquele louvor, naquela situação que eu estava no ônibus, naquela situação que eu estava em tal lugar. Certamente você vai lembrar. Então, lembrando do dia da sua salvação, é que eu quero fazer você recordar um pouquinho algo muito importante. Porque quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, com a conversão, com a mudança, com a regeneração, com a salvação, então nós tivemos aquele gás, não é verdade? Na hora da conversão, nos dias que sucedem a conversão de alguém, o crente está com pleno gás. Ele chega em casa, ele quer que as pessoas da família dele se convertam, ele quer que as pessoas do trabalho dele se convertam, ele começa a falar de Jesus para todo mundo. É assim o novo convertido. Agora preste atenção, depois de 1 ano, 2 anos, que aquele cidadão ou cidadã já é crente. Aí ele já fala menos quando fala. Depois de 4, 5 anos, aí só se alguém perguntar: você é crente? Eu vou naquela igreja ali. Sabe? Muitas vezes, irmãos e irmãs, estamos negligenciando a nossa salvação. E aqui o escritor aos Hebreus é muito claro nesse versículo 11. Olha, eu desejo que vocês continuem, cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência. Isto é, perseverando da mesma forma, sempre no primeiro amor. Mas isso é muito difícil, né? Manter uma vida cristã estável lá o tempo todo, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com o mesmo gás, com o mesmo pique. Você fala: pastor, isso é impossível. Talvez você possa pensar que seja impossível, não é? Eu não vou dizer que é fácil, porque não é, mas também não é impossível. Mas é claro, as adversidades, né? Aquelas pessoas que estão na igreja, mas que são, joio, que a gente não sabe quem é, que às vezes atrapalha, que nos faz sofrer, e tantas outras coisas podem fazer com que a nossa vida espiritual ela oscile, né? Mas nesse momento eu quero levar você a pensar então que é preciso ter plena certeza daquilo que você está vivendo no Senhor. Plena certeza. Por quê? Porque é essa certeza que vai te dar esperança. Que esperança? Aquela esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Então, essa esperança de que uma pandemia pode passar, a esperança de que Deus pode sim abençoar, Deus pode sim curar, a esperança de que um dia nós sim veremos o Senhor face a face, e neste dia poderemos cantar: que dia glorioso esse dia há de ser. Sabe, irmãos, é importante pensarmos nisso, porque a nossa vida tem sido, e como a Bíblia diz, como um sopro, que de um momento ela se esvai. E nesses dias, mais do que nunca, nós temos percebido isso, que a vida é como um sopro, em que você diz, e de repente ela se esvai. Quantas pessoas perdendo a sua vida por um inimigo silencioso, invisível, mas que as pessoas têm a sua vida se esvaindo
de um dia para a noite, 2 dias, 3 dias. Então, meus irmãos e irmãs, observe o que a Bíblia diz. Sabe, nós precisamos ter prioridade, sim. Pensar nas coisas que são do alto. Sabe, priorizar o nosso Deus. Priorizar as coisas pertencentes à salvação. Sabe, a salvação. Lembrar que o Senhor é justo e que Ele vai retribuir sim o nosso trabalho, a nossa obra aqui para Ele, vai sim retribuir, sabe? Vai retribuir o amor que você tem dispensado a Ele e às pessoas. O Senhor sim, Ele não é injusto não, Ele vai retribuir, mas é preciso ser fiel até a morte. A palavra de Deus diz isso, né? Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Tem muita gente, irmãos e irmãs, que não tem perseverado. Tem muito crente que tem desistido. Tem muito crente até desesperado nesse tempo. Mas eu quero encorajar você a descansar no Senhor. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis para o crente. É descansar no Senhor. A gente pede, mas já quer para amanhã. Já quer para o dia seguinte. Né? Ou para o mesmo momento. Mas descansar no Senhor é realmente viver o que diz o Salmo 40. Esperar com paciência. E não é fácil, meus irmãos e irmãs, viver esta questão da paciência. Por último, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Irmãos e irmãs, precisamos sim manter firme a fé. E eu quero lembrar a vocês uma passagem que diz assim, olha, porventura, quando Cristo vier, vai encontrar fé na terra? Será que Deus, né, quando Jesus vier buscar a sua igreja, irá encontrar fé na terra ainda? Sabe, tantas coisas tentam tirar, tentam roubar a nossa fé. Mas eu quero te encorajar nesta noite a buscar o Senhor, enquanto você pode achar. A exercitar a sua fé no Senhor, enquanto Deus está presente. Porque haverá um tempo, irmãos e irmãs, em que Deus não estará mais aqui presente. Porque a igreja será arrebatada e nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí muitos procurarão, mas não encontrarão. Então hoje, sabe, diz a palavra de Deus, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pense, meu irmão e minha irmã, como está a sua prioridade com Deus? O que você tem feito? O que é mais importante hoje na sua vida? É Deus? O que é mais importante? É a obra de Deus? Ou o que é mais importante? É a sua família? É o seu cônjuge? Sabe? São seus filhos? É o seu emprego? O que é mais importante para nós? Priorize o Senhor. Lembre-se do que Jesus ensinou. Eu quero fechar com esse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não são algumas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas lembre-se, o Senhor quer suprir as nossas necessidades. Ele não tem obrigação e nem vai suprir as nossas vaidades. Pense nisso enquanto a gente vai ouvir mais uma canção de louvor ao nosso Deus. Também uma canção que eu separei hoje, antiga. Eu queria que você pudesse adorar o Senhor também. Essa canção aqui, eu ouvi essa canção anteontem, tá? Na casa de uns irmãos aqui muito queridos. Eles estavam cantando essa canção lá, tá certo? E aí, para abençoar a vida deles e a nossa, eu vou colocar essa canção, tá bom? Ela vai lembrar e vai colocar aí pra gente ver. Preste atenção. Um bom flashback. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho. De tua mão, Senhor, que sustente e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu
que sustende, me abençoa, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, envolves com seu amor, e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás tua vitória. pois estou bem certo, De que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. és o meu Bem querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. envolves com Teu amor, e por isso eu sou mais feliz. envolves Com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar, né? Estamos chegando ao término do nosso momento com Deus. E como a gente tem feito, né? Algum irmão ou irmã que está conectado conosco gostaria de fazer esta oração ao vivo aqui conosco? Se gostaria, por favor, mande aí o convite para entrar ao vivo conosco e você estará orando ao nosso Deus juntamente conosco neste momento. Alguém gostaria? Estou aguardando aí. Se tiver algum convite, alguém gostaria de fazer essa oração final? Não? Bom, se não tem, né, nenhum convite, nós vamos falar com Deus, vamos juntos orar ao Senhor, você aí na sua casa, eu aqui. Lembrando que amanhã, né, às 20 horas, nós estaremos juntos novamente em mais um momento com Deus, tá bom? Espero contar com a sua participação e que em nome de Jesus, né, amanhã você possa ter um dia abençoado pelo Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, diante de Ti, Pai, nós nos encontramos reunidos, ó Deus, ainda que de maneira virtual, mas reunidos, ó Deus, em nome do Senhor. Eu quero Te agradecer por esse tempo, ó Deus, e pedir que o Senhor nos abençoe para que de fato, ó Deus, de verdade, nós tenhamos prioridades, ó Deus, na nossa vida e que esta prioridade seja o Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor nos abençoe a realmente, ó Deus, desejar as coisas que são do alto, a pensar nas coisas que são do alto, a encher os nossos pensamentos, a nossa mente com as coisas que edificam, para que então, ó Deus, o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida e para que também, ó Deus, a Tua igreja e a nossa vida seja edificada. Ó Pai, abençoa cada irmão, cada irmã nas suas limitações. Ó Deus, tira o medo, tira as angústias do coração, ó Deus, que possamos nesta noite, ó Deus, ter paz, a paz que excede a todo entendimento.
Ó Deus, a paz que o Senhor Jesus deixou, e não é uma paz passageira e nem uma paz como o mundo dá. Por isso, ó Deus, eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide da nossa vida emocional, cuide, Senhor, dos relacionamentos, ó Pai. Cuide, ó Deus, das pessoas que estão enfermas, Senhor. Cuide, ó Deus, de cada um, ó Deus, filho e filha do Senhor. Que as famílias sejam a cada dia mais e mais abençoadas. Ó Deus, que os lares sejam, ó Deus, agraciados com as provisões do Senhor. Que não venha faltar nada, Deus, aos lares dos teus filhos e filhas. Mas que cada um de nós seja suprido, ó Deus, pela graça do Senhor e pela provisão do Senhor. Muito obrigado por tudo isso nesta noite. Eu peço que o Senhor, então, nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao término do nosso momento com Deus. Que Deus, então, te abençoe, nos abençoe. E amanhã eu aguardo você aqui às 20 horas, tá bom? Aqui no nosso Instagram, no Instagram da igreja, a Igreja Presbiteriana de São João da Barra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima noite para a glória do Senhor.